Amém, meus queridos. Mais uma vez, graça e paz. Espero que tenham tido uma ótima semana na presença de Jesus. Tivemos um momento de louvor, de enriquecimento. Obrigado, meu irmão. Aí, Igor. Que o Senhor coloque mais uma pedrinha na tua coroa, mano. Amém, meus irmãos. É sempre bom estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, que eu vejo muitas caras novas, o meu nome é Rui. Eu sou um dos presbíteros aqui da igreja, faço parte do presbitério, sou evangelista, que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, me chamou para a pregação do Evangelho. Me redimiu, me salvou para que o Evangelho agora possa ser pregado através da minha vida. E nada vem de mim, tudo vem do Senhor, então toda a honra e toda a glória a Ele. Bem, meus queridos, nós hoje iremos continuar a leitura e a exposição da segunda carta de Pedro. Já estamos quase a terminar. Já estamos há 2 meses, estivemos a expor a primeira carta, já estamos na segunda, estamos no capítulo 1. Se quiserem já abrir as vossas Bíblias, no capítulo 1 de 2 Pedro. Mas antes de lermos e antes de começar a expor a Escritura, vamos orar, amém? Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer ao Senhor Jesus. Deus, nós somos gratos, Pai, por mais um dia que somos privilegiados em estar com o Teu povo, com a Igreja, Senhor. Juntos, reunidos, para engrandecer o Teu santo nome, para Te louvar, Pai, e para aprender um pouco mais de Ti. Nós somos gratos, Senhor, porque se estamos aqui é por Tua causa, Deus. Nós não estamos aqui porque desejamos, pelo nosso coração humano, corrupto, pelo nosso coração cheio de pecado ainda, cheio da natureza pecaminosa, mas nós estamos aqui graças ao Teu amor, graças à Tua misericórdia, graças ao favor imerecido que foi derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Então que toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai. Porque se estamos aqui, fomos um dia encontrados, fomos um dia resgatados do lamaçal em que vivíamos, da corrupção em que vivíamos, uma vida vã, uma vida em que a conclusão seria o inferno, a condenação eterna. Mas eis que o Cordeiro, o homem, o único homem que tira o pecado do mundo, veio à terra para nos remir, nos redimir, nos restaurar à Tua presença. Então, obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela Tua obra, obrigado pela missão que cumpriste perfeitamente aqui nesta terra, para que hoje sejas exaltado acima de todo o nome, constituído Rei sobre todas as nações, e nós, Teus filhos, Teus arautos, Teus irmãos, co-herdeiros, para que possamos um dia viver eternamente para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, conduz toda a pregação, conduz as palavras, conduz-nos, Senhor, e também abre a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso coração, para que recebamos as palavras e possamos fincá-las em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos, Paizinho. Amém. Bem, meus queridos, vamos então ler a segunda carta de Pedro, do capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. E diz o seguinte: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estáis certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então este trecho aqui do verso 12
ao verso 21, Pedro está a dar a clareza da importância, do quão importante é a Escritura. Neste caso, o que ele estava a falar era toda a Escritura do Antigo Testamento, porque neste momento ainda não existiam os escritos do Novo Testamento. Então ele está a dar uma máxima importância na nossa vida do que é a Escritura, do que é o Antigo Testamento. Não só para aquele povo judeu, mas para todos nós agora que professamos o nome de Cristo. Amém? Então, Pedro, o que ele quer trazer é a ideia de que a palavra de Deus, a Escritura, ela é a verdade absoluta que deve nortear toda a nossa caminhada e toda a nossa vida cristã aqui nesta terra. Amém, meus queridos? E nós vemos no verso 14 que Pedro ele está ciente da sua morte. Aqui na minha tradução diz tabernáculo, mas em algumas traduções diz tabernáculo do meu corpo, deste corpo. Amém? E isto por causa, vocês sabem, de todo o contexto da perseguição de Nero aos cristãos. Inclusive, muitos historiadores não sabem a época em que, não sabem muito bem o ano em que Pedro morreu, mas nós sabemos que Pedro foi um mártir que se entregou à morte por Jesus Cristo, mas não quis ser crucificado como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo para não ser igual a Jesus nesse sentido. Quem é merecedor de estar no madeiro era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E há quem diga, os estudiosos, que isto é basicamente um testamento de Pedro para o povo de Jesus, para o povo de Deus. As últimas admoestações e as últimas palavras de edificação de Pedro para o povo de Deus. E Pedro, com esta carta, o que é que ele deseja? Ele quer desafiar os cristãos a permanecerem crescendo, a permanecerem se desenvolvendo a sua maturidade, o seu crescimento na palavra de Deus, no conhecimento de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. Como nós vimos nos versos anteriores, do verso 1 ao verso 11, quem não viu pode ver na internet através do nosso pastor Francis, e não me custa dizer pastor, Francis, é que nós vimos que não há espaço na vida de um cristão, na vida de um crente no Senhor Jesus, passividade, não há espaço para a passividade. Nós temos que ser homens e mulheres ativos e frutíferos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã. O conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, foi isso que nós vimos do verso 1 ao 11, deve gerar em nós uma vida constante para que sejamos desenvolvidos segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo como filhos de Deus, como co-herdeiros e irmãos de Cristo, como co-herdeiros do seu reino eterno, sermos parecidos com Jesus. Manifestarmos o caráter, as evidências de Jesus aqui nesta terra. Amém, meus irmãos? E esta mensagem, o envio desta segunda carta àqueles que estavam ali na Ásia Menor, era devido ao crescimento muito grande de falsos mestres, de mestres que estavam a tentar corromper os cristãos daquela época. Eles estavam a desencaminhar o povo de Deus com duas grandes influências, com a sua maneira de viver contrária à verdade de Jesus e a sua teologia, que estava totalmente distorcida daquilo que são a verdade da Escritura, a verdade dos ensinamentos de Jesus. Então aqueles falsos mestres estavam a tentar desviar com a Escritura, vejam bem, com a Escritura estavam a tentar desviar o povo de Deus da verdade verdadeira. Amém? Porque existem muitas verdades que estão distorcidas. Amém? Então Pedro, ele escreve esta segunda carta para combater os falsos mestres daquela época, da atualidade. Essas pessoas que estavam a descredibilizar tudo o que Pedro e os apóstolos estavam a ensinar. Então qual é o principal objetivo desta carta? É restabelecer a confiança à verdade da Escritura. Nós ouvimos muita coisa neste mundo sobre a Escritura, ainda hoje. E nós conseguimos nos conectar com eles, porque ainda hoje existem falsos mestres que utilizam da palavra de Deus, distorcendo-a para seu benefício próprio. É isso que significa ser um falso mestre ou um falso profeta do Antigo Testamento. Que eles profetizavam palavras, profetizavam acontecimentos para seu benefício próprio, para enriquecerem, para ganharem poder e muitas das vezes para terem atividade sexual no meio do povo. Era isto que eles desejavam e ainda hoje é isso que desejam. É terem poder, manipulação do povo de Deus. Então, como nós vimos com o pastor Francis, Pedro relembra que com Jesus, Deus nos convida a sermos pessoas que participam da sua própria natureza divina.
para partilharmos com Jesus da vida eterna e do amor de Deus. Quão maravilhoso é nós podemos partilhar da natureza divina que há em Cristo Jesus. Nós agora podemos viver o céu aqui na terra. Um já, mas ainda não, porque um dia será tudo restaurado e pleno. Céu e terra totalmente unificados numa realidade só e vivendo plenamente conscientes de quem Cristo é, plenamente e na totalidade dos nossos olhos abertos na majestade do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas aceitar isso não é apenas aceitar porque sim, é nós nos comprometermos com os aspectos do caráter do próprio Jesus Cristo. Vivermos a vida de Cristo é nós vivermos como Cristo viveu aqui na terra, com todo o seu caráter, com todas as suas ações e com todos os ensinamentos que Ele deixou aqui expostos na palavra de Deus. Então é um sacrifício que dá gosto de ser sacrificado, porque aquele que verdadeiramente ama Jesus, ele não tem um peso de obedecer a Jesus. Aquele que é verdadeiramente salvo e genuinamente tem a sua fé estabelecida em Jesus Cristo, não é um peso obedecer a Jesus, porque nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque fomos salvos por Jesus. Amém, meus irmãos? E não há uma coisa mais maravilhosa do que viver diante de Jesus. Então, o cristão, nos versos 1 ao 11, o cristão deve reunir toda a sua diligência. O que é que significa diligência? Inclusive, Pedro também utiliza, nos versos que acabamos de ler, esta palavra diligência. Diligência significa todo o seu empenho, todo o seu interesse com seriedade, com convicção. Então, é reunir a diligência à virtude, ou seja, uma conduta virtuosa de pensamento, de sentimento e de ação. E essas duas coisas reunidas, elas vão fazer o quê? Com que conheçamos mais a Cristo, para que desenvolvamos mais o conhecimento da sua Escritura. E com isso, nós começaremos a ter domínio próprio, começará o nosso coração a se encher de bondade, a se encher de perseverança, de devoção sincera, de fraternidade, e que culminará naquilo que é a maior, que é basicamente o espectro do Senhor, a essência do nosso Senhor, que é o amor. O amor, não o amor próprio simplesmente, mas o amor ao próximo, o amor a Deus, um amor que não espera nada em troca, mas que se doa, que se sacrifica em obediência ao Senhor. Amém? Então, quanto mais conhecimento temos, e foi isso que o pastor Francis concluiu, quanto mais nós temos relacionamento com Jesus e com a sua Escritura, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Porque aquilo que nós conhecemos determina como nós iremos viver aqui nesta terra. Aquilo que nós observamos e absorvemos para nós nos tornaremos nisso. Por isso é que lá no Antigo Testamento vai dizer que vocês se tornaram como os ídolos que vocês adoram. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Mas quando nós olhamos para Jesus e absorvemos a essência de Jesus, nós temos olhos, mas conseguimos ver a realidade eterna. Temos ouvidos e conseguimos ouvir a palavra do Senhor. Temos boca e conseguimos proferir as palavras de vida eterna, para que o povo que está lá fora possa ser salvo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o que Pedro vai agora desenvolver do verso 12 ao verso 21 e no restante da carta é para combater toda a teologia distorcida destes falsos mestres, que estes falsos mestres estavam a ensinar. Eles ensinavam, meus irmãos, a falsa crença da liberdade em Jesus. Uma liberdade que dá a possibilidade de se fazer aquilo que se quer porque se é salvo. Uma liberdade que quando o nosso coração deseja algo, nós podemos exercer porque nós pedimos perdão ao Senhor e nós continuaremos salvos. Mas a verdade, e nós conseguimos conectar facilmente com isso porque ainda hoje é isso que se prega. Uma libertinagem em Jesus Cristo, não uma liberdade em Jesus Cristo. Uma libertinagem de se fazer aquilo que se deseja, à hora que se deseja, como se deseja. Mas o que Cristo veio trazer foi a liberdade da escravidão do pecado. Não a liberdade para se fazer aquilo que se deseja, para se pecar desenfreadamente. Cristo nos libertou da escravidão do pecado para que nós agora nos tornemos escravo dele mesmo. Foi isso que o Francis falou. Pedro inicia a carta dizendo que ele é servo. Servo do Cristo. Quando ele fala servo, não é alguém que simplesmente serve, mas é alguém que foi comprado por Cristo. Agora é escravo de Cristo e vive segundo a vontade deste Senhor. Amém? Então nós somos escravos de Cristo, mas não um escravo de punição,
um escravo que recebe todas as bênçãos do seu senhor. Recebe a vida eterna do seu senhor. Um escravo que é respeitado, vejam bem, e amado pelo seu senhor. Não um escravo que é colocado de lado, um escravo que nós somos repreendidos e temos que ser repreendidos para voltarmos ao caminho, mas que não é maltratado, que não é chicoteado, mas que é amado. Amém? Então o zelo de Pedro é confirmar a Escritura, meus irmãos. É confirmar a veracidade da Escritura que naquele tempo estava-se a perder por causa destes falsos mestres. Então, Cristo, ele veio confirmar a verdade. Cristo, ele veio confirmar todas as profecias, todos os acontecimentos futuros que estão escritos lá no Antigo Testamento. E Pedro, ele deseja que, diante dessas coisas, nós possamos perseverar e compreender que a verdade, ela é absoluta. Porquê? Porque ele viu com os seus próprios olhos aquilo que os profetas escreveram. Amém? E como sempre, meus irmãos, eu quero dividir este trecho em 3 partes que vai desenvolver aquilo que é a importância da Escritura para nós. Amém? Vamos ler do verso 12 ao verso 15, mais uma vez, para que possa entranhar ainda mais na nossa mente. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estáis certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero trazer com estes versos do 12 ao 15 é que a palavra, ela é permanente e ela é eterna. Amém? Quando iniciamos a leitura do verso 12, nós vemos que Pedro faz uma conexão direta com o verso do 1 ao verso 11, que foi aquilo que o pastor Francis pregou. Que sem o conhecimento de Cristo, primeiro, sem nos empenharmos em conhecê-lo, nós voltaremos às velhas práticas da corrupção do nosso coração. Nós lemos isso no verso 4 da semana passada. E por essa razão, devido a Pedro desejar o desenvolvimento, a maturidade dos filhos de Deus, este empenho em viver a vida que há em Cristo, ele estava sempre disposto para lhes trazer à lembrança todas essas coisas. Então ele faz uma conexão direta. Eu quero que vocês se desenvolvam e eu estarei sempre prontificado, gastarei as minhas energias, sempre vos relembrando disso. E o que nós poderíamos pensar com estas palavras de Pedro é que o grande problema deste povo, o grande problema que estava aqui para que Pedro tivesse necessidade de relembrar estas coisas básicas da fé, estas coisas que são fundamentais da fé, é que este povo não tinha conhecimento de quem Jesus Cristo é. Porque ele diz que é necessário lhes relembrar constantemente. Eu vou ser diligente em vos relembrar. Só que o que ele afirma no verso 12 não é isso. No verso 12 ele diz que, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A versão NVI, ela usa uma palavra ainda mais intencional. Usa a expressão solidamente firmados na verdade que receberam. Então estes irmãos não eram irmãos que não conheciam as Escrituras. Não eram irmãos que eram imaturos, eram irmãos que estavam firmados na verdade de Jesus Cristo. Eram irmãos que eram conhecedores da palavra de Deus. Mas então, parece que Pedro está a ter um discurso um pouco incoerente. Se eles já são firmados na palavra de Deus, se eles já conhecem a palavra de Deus, por que é necessário relembrar das coisas fundamentais da Escritura? Por que é necessário, e ele está a dizer que é necessário nós termos uma conduta moral correta. Nós vivermos como se Cristo vivesse aqui na terra. Desenvolvermos em nós o caráter, as características de Jesus Cristo. Não faz muito sentido para a nossa mente humana Pedro estar a ter um discurso deste para uma pessoa que é tão madura. Se supostamente eram homens e mulheres que eram totalmente conhecedores da verdade e firmados nela, porque haveria necessidade de lhes lembrar de coisas tão básicas da fé? Porque a lógica humana é, se estamos em Cristo, eu sei muito bem que eu tenho que ter uma conduta correta, uma conduta moral correta.
Se eu estou em Cristo, eu sei perfeitamente que eu devo ser intencional com a minha devoção. Eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ler a palavra de Deus, eu sei que eu tenho que jejuar, eu sei que tenho que louvar ao Senhor, eu sei que tenho que estar em intimidade com os meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos. Eu sei perfeitamente isso. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter isso. Se estamos em Cristo, sabemos perfeitamente que temos que nos livrar da corrupção das paixões mundanas. Nós sabemos perfeitamente disso, não é? Mas o que Pedro nos quer ensinar aqui é, por mais que nós sejamos maduros, nós temos que constantemente voltar aos fundamentos, voltar ao que é básico na nossa fé cristã. A repetição, meus irmãos, pedagogicamente, é uma das mais importantes leis e das mais eficazes, os mais eficazes recursos do aprendizado. E o que o apóstolo Pedro está aqui a dizer, por isso é que eu sou intencional em sempre ler os versos que estamos a expor várias vezes durante a pregação. Porque a repetição vai fazer com que eles, os versos, sejam entranhados mais profundo em nosso coração. Ouvir o verso, ouvir a pregação uma vez, vai 20% e o resto deita fora. A repetição é o que nos vai ajudar a aprender e a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, orai sem cessar. Leiam sempre a palavra. Amém? Então o que Pedro quer dizer é que ele não precisa de estar a pregar coisas novas. E infelizmente é essa a tendência de muitos pregadores, na altura e hoje em dia, de sempre quererem pregar algo novo. Algo novo. É necessário algo novo. E nós, como mentalidade de consumidores, sempre desejamos algo novo. Mas o Evangelho não é novo. O Evangelho é o mesmo. Não há necessidade de algo novo. O Evangelho, ele já é o que é. A palavra de Deus, a Bíblia, já transmite aquilo que ela quer dizer. Não precisamos de algo novo. Porque aquilo que nos regenerou já foi colocado dentro de nós. Agora só precisamos de observar aquilo que está escrito e nada mais. Porque o algo novo, muitas das vezes, vai ser vindo do coração corrupto do ser humano. O algo novo vai se tornar em heresia, uma inverdade, uma falsa teologia na vida daqueles que estão a ouvir. E por causa dessa mentalidade de consumidores, de consumo, nós vamos consumir tudo aquilo que nos vão dizer sem que nós olhemos para a palavra de Deus. Então, quando nós repetimos, meus irmãos, isso reaviva a memória acerca das verdades e as entranha cada vez mais profundo no nosso coração. Amém? Mesmo que sejamos totalmente doutrinados no Evangelho. E vejam que interessante, meus irmãos, qual é um dos papéis do Espírito Santo? É nos relembrar dos ensinos expostos na Escritura. É nos relembrar dos ensinos de Jesus Cristo. Se não fosse necessário nós nos relembrarmos, cada vez mais observarmos aos ensinos de Jesus, mesmo que sejamos maduros, o Espírito Santo, o papel dele não estaria em ação em nossas vidas. Então o relembrar, o repetir é parte do desenvolvimento da nossa vida cristã. E Pedro ele considerava isso justo, porque ele vai dizer no verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. É justo eu vos relembrar destas coisas que parecem tão básicas da fé cristã, mas que precisam ser relembradas todas as vezes em nossas vidas. Sabem aqueles irmãos ou aquele irmão, aquela irmã que diz que já leu várias vezes a Bíblia ao longo da sua vida e que chega a uma altura da sua vida que não precisa de ler mais porque ela já é conhecedora da Escritura? É essa heresia que Pedro quer combater. É essa heresia que Pedro quer combater. Se tu ainda estás com os teus olhos abertos e ainda respiras, a leitura da palavra ela é a tua nutrição diariamente. Tenhas tu 10 anos de cristão, tenhas tu 50, 60, 70, tenhas tu a tua vida toda de cristão conhecedor das Escrituras. A palavra de Deus, ela é para ser nutrida nas nossas vidas. O facto de teres lido 50 vezes a Bíblia em toda a tua vida não te torna conhecedor pleno da Escritura. E o que é que acontece? Começará a se desviar do caminho certo. Aquele que deixa de perseverar no conhecimento de Deus e da Escritura acaba por perder o quê? Aquilo que Pedro falou no verso 1 ao 11. A sua virtude e vive de maneira infrutífera e passiva. Deixará de gerar frutos em si e nos outros. E começará a se sentar sem atividade nenhuma, sem desenvolver o reino de Deus através da sua vida. E isto era algo urgente para Pedro, meus irmãos. Porque diante da morte, e nós podemos comparar com Paulo,
Diante da morte, Paulo se alegrava e constantemente enviava as cartas para as igrejas que ele plantou. Pedro está a fazer exatamente a mesma coisa. Diante da morte, ele envia, o desejo dele é que os ensinos de Jesus Cristo fossem enraizados no coração. Ele não estava preocupado com a sua vida. Ele estava preocupado com a vida daqueles que estavam a ser ensinados no evangelho distorcido. A grande motivação da vida de Pedro não era se preocupar diante da morte, não era se preocupar com ele mesmo, era se preocupar se os irmãos estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Então há um senso de urgência, meus irmãos, que Pedro quer nos ensinar aqui na nossa vida. A cada dia que passa, meus irmãos, pessoas vão morrendo e vão para o inferno. À medida que passa, se nós não somos conhecedores da Escritura, nós faremos o caminho inverso, o caminho retrocesso. Se deixarmos de conhecer a Jesus e as Escrituras, nós voltaremos para o caminho do qual Jesus Cristo nos retirou. E muitos desses que estão à nossa volta não ouvem a palavra de Deus, não veem a palavra de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos negligenciando a missão que o Cristo nos colocou nas mãos. E é esse senso de urgência que Pedro nos quer ensinar. Mesmo diante da morte, mesmo diante das dificuldades, eu quero ensinar aqueles que estão à minha volta. Não é só aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é aqueles que estão aqui ao nosso lado. Olha para o vosso lado, o irmão que está do vosso lado. Há um senso de urgência de firmar as bases, os pilares do Evangelho no coração de cada um. E isto não é somente para quem é pastor. Claro que nós temos o zelo do ensino, o zelo de querermos ver os nossos irmãos alavancados para iniciar e comandarem a missão de Deus, mas cada um de nós está aqui sentado, cada um de nós tem a responsabilidade de desenvolver o Evangelho uns nos outros e naqueles que não conhecem a Escritura. A palavra de Deus serve para que nós sejamos nutridos. Há uma frase, que eu agora não me vou lembrar de quem é, que basicamente quando eu estou pregando o Evangelho para alguém, é um pobre, um mendigo, entregando o pão para outro mendigo. Porque eu sou um mendigo que, pela graça de Deus, sou nutrido pela sua palavra. Mas há outros que ainda estão mendigos sem o pão na mão. Então eu sou um mendigo entregando o pão na mão daquele que está faminto. E a palavra de Deus é aquela que nos nutre. Deuteronômio e Mateus falam sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Amém? Então nós somos nutridos pela Escritura. E é isso que Pedro nos quer trazer com estes versos. Nós precisamos de ser nutridos. Sabem aqueles que procuram nutricionistas para melhorar a sua condição física, para melhorarem no seu desporto? Se nós queremos ser cristãos fiéis à palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para sermos nutridos. Amém? Então esse é o grande diferencial da Escritura, que é um livro da Escritura para qualquer tipo de documento existente à face da terra. Porquê? O Evangelho traz vida. A Escritura são as palavras de vida eterna. O Evangelho é o único que tem poder para destruir as cadeias do pecado daqueles que estão submissos ainda aos seus desejos, aos seus próprios desejos. E é esta a urgência que Pedro nos ensina. Quanto mais avançamos na nossa vida, mais diligentes precisamos ser no envolvimento com a Escritura e com a pregação da mesma. Temos que ser intencionais, meus irmãos, no conhecimento da Escritura e da pregação da mesma. O tempo passa, meus irmãos. O relógio passa. O tempo não para, meus irmãos. E um dia também deixaremos este tabernáculo, como Pedro deixou. E sabem o que é que acontece no fim? É fim. Quando nós deixamos este tabernáculo, é fim. Não há mais hipótese, não há mais um segundo sequer que nós possamos acrescentar à nossa vida. Então nós não teremos mais oportunidade de pregar o Evangelho, nem de o desenvolver nas nossas vidas. E esta é a fidelidade que nós precisamos de ter, meus irmãos. Porque o objetivo da carta é também alertar os cristãos a zelarem pela perpetuação dos ensinos de geração em geração. Vejam bem o que Pedro diz. Verso 15. Mas da minha parte, esforçar-me diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois do quê? Da minha partida. Depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então Pedro quer nos ensinar que nós devemos do quê? De perpetuar este ensinamento de geração em geração. Mesmo que depois nós
partamos. Mesmo que depois nós vamos para a cova. O que o Senhor deseja é que nós deixemos esses ensinamentos para as gerações futuras. E ensinemos esses a ensinar as gerações futuras e por assim vai. Amém? O pregador, ele pode morrer, meus irmãos, mas a palavra de Deus, ela mantém-se eterna. E ela mantém-se a ecoar nos corações daqueles que ouviram a palavra de Deus. Como é que pode ouvir pessoas salvas se não há quem pregue? Então esse ecoar só estará estabelecido nos corações daqueles que nos rodeiam se nós abrirmos a nossa boca. E é interessante que Pedro, ele usa duas expressões. Ele usa a expressão tabernáculo para definir o seu corpo. Amém? E ele também usa a expressão partida, que no original grego, que está aqui escrito, é a palavra êxodos, conectando ao êxodo do povo de Israel do Egito para a terra prometida. E quando nós olhamos para um tabernáculo, o que é que era um tabernáculo? Não era uma habitação permanente. Um tabernáculo era algo que se desmontava, que eles pegavam e peregrinavam para outra região. Então, ele usando esta expressão de tabernáculo do corpo, do seu corpo, e esta partida êxodos, ele está-nos a conectar a uma realidade futura. De que este tabernáculo, ele é algo passageiro. Ele não é, neste momento ainda, uma habitação permanente. Um dia será transformado, glorificado para uma vida eterna com o Senhor. Mas neste momento, ele é simplesmente um tabernáculo que um dia nós deixaremos. E quando ele fala do êxodo, ele fala dessa perspectiva futura, da entrada na terra prometida, na entrada na Nova Jerusalém. Quando nós partirmos deste tabernáculo, que não é a nossa habitação firmada, a nossa habitação final, nós, quando partirmos, temos a garantia de que um dia entraremos, porque estamos a fazer esse êxodo de passagem do corpo, de habitação temporária, para um dia em que nós iremos viver, entrar na terra prometida. Então ele aqui já dá esperança a quem está a ler a carta. Ele já dá uma esperança de uma vida eterna, de que poderemos morrer. A palavra é eterna, ela se manterá, nós poderemos morrer. Mas ao deixarmos este tabernáculo, nós temos a certeza que um dia partiremos para essa terra prometida que Jesus Cristo prometeu nos seus ensinamentos. Amém? Continuando a ler, verso 16 ao 18, entrando para o segundo ponto. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Irmãos, os falsos mestres desta época, no lugar das promessas de Deus, o que é que eles estavam a anunciar? Aquilo que Pedro usa como fábulas engenhosamente inventadas. E essas fábulas o que é que privavam? Privavam os cristãos da sua bendita esperança. Eu quero ler aqui 2 versos do capítulo 3 que demonstram o que realmente estava a acontecer, os ensinamentos que estavam a ser passados ali naquela época. O capítulo 3, vamos ler o verso 3 e 4, diz o seguinte: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto estava a ser ensinado na época, e isto continua a ser ensinado agora, porque isto é algo que Pedro diz: virão no futuro escarnecedores que irão escarnecer, irão gozar com aquilo que vocês acreditam da promessa eterna de vinda, da segunda vinda de Jesus. Porque até agora estamos à espera. Até agora continuamos a esperar. Atenção aqui, malta, atenção aqui. Até agora continuamos a esperar. Jesus Cristo ainda não veio. Será que realmente isso é a verdade? Será que realmente vocês precisam de crer nessas coisas, de perseverar nessas coisas? Então eles estavam a privar daquilo que é a bendita esperança, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, distorcendo e corrompendo o coração dos seus ouvintes. Por isso é que Pedro ele enfatiza o facto de que
eles. E é interessante que ele usa a expressão eles. Porquê? Porque ele está-se a referir aqui no capítulo 2, já saltamos, está bem? No capítulo 2, ele usa a expressão eles, referindo-se não somente a ele como apóstolo, mas a todos os apóstolos, que o ensinamento deles foi conhecido não por fábulas engenhosamente inventadas. Tudo aquilo que eles passaram porque foram ensinados pelo próprio Mestre, pelo próprio Messias. Amém? E porquê é que ele utiliza agora a palavra plural e ele deixa de falar como indivíduo? Porque ele diz, porque não vos demos. E ele não usa a expressão não vos dei. Porquê é que ele usa esta expressão? Para se posicionar como um dos apóstolos. Para posicionar-se com a autoridade sobre a veracidade do Evangelho. Ele é apóstolo. Porque ele contemplou com os seus próprios olhos tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou nesta terra e tudo aquilo que ele fez nesta terra. Então, ele, como apóstolo, ele tinha toda a autoridade de dizer que a Escritura, ela é a verdade absoluta. E este é o segundo ponto que eu vos quero trazer. Que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, quer nós tínhamos a crença de que ela não interessa. Ela é a verdade absoluta. E não se chateiem comigo. Se se chatearem comigo, vamos ter que ter um discipulado assertivo sobre as Escrituras. Amém? Então Pedro, ele utiliza a expressão nós, porquê? Porque ele quer dizer que ele verdadeiramente é um apóstolo. Ele tem essa autoridade para dizer se a Escritura é verdade ou não. Inclusive, meus irmãos, esta é uma das qualificações de alguém que afirma o apostolado, que confirma o apostolado de alguém. Hoje em dia ninguém, meus irmãos, se pode intitular como apóstolo, ok? Aqueles que se dizem apóstolos não são apóstolos, tá? Deixem-nos ser sinceros e diretos. Porque ser apóstolo, ter esse título de apóstolo, é claro que há o dom do apóstolo, que vemos lá em Gálatas. Nós vemos Efésios 4. Nós vemos esse dom, mas não existe esse título de apóstolo para nenhum homem. Ok? Porquê? Porque existem uma série de qualificações que precisam ser reconhecidas, nomeadamente ser testemunha ocular do batismo de Jesus e dos seus milagres. Nenhum de nós viu Jesus Cristo a ser batizado, nenhum de nós viu Cristo a fazer os seus milagres. Ok? Cristo, homem. Ok? Segundo, tinham de ter ouvido os ensinamentos transformadores diretamente de Jesus. Nós não ouvimos os ensinamentos diretamente do Messias. Nós ouvimos por outros ou pela Escritura. E terceiro, tinham de ter testemunhado a crucificação de Jesus, a sua ressurreição e visto ele a interagir com todos os seus discípulos. Então, meus irmãos, muito cuidado com o que nós ouvimos aí pela internet. Apóstolo não existe. Os únicos apóstolos foram aqueles que viveram com Jesus Cristo. E porquê é que eu sou assertivo em dizer isto? Porque muitos daqueles que se intitulam apóstolos estão a distorcer as Escrituras para o seu povo. Estão a enganar o seu povo com a sua suposta autoridade. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com aquilo que vocês ouvem e com aquelas pessoas que vocês seguem. Se vocês têm uma igreja fiel ao Evangelho, sigam essa igreja. Sigam esses pastores. Se vocês têm pastores amigos que são fiéis ao Evangelho, sigam esses. Agora, maioritariamente, eu não quero generalizar, está bem, irmãos? Porque há pessoas que se intitulam apóstolos só por causa desta comoção ocidental de títulos e autoridades. Mas, maioritariamente, aquilo que ouvimos é uma distorção do Evangelho, meus irmãos. E nós temos que ter muito cuidado. Amém? Mas e Paulo? Paulo, meus irmãos, ele viu Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo. Jesus Cristo o separou para ser apóstolo dele. Amém? E é exatamente isto que Pedro quer nos dizer. Ele teve o privilégio de contemplar com os seus próprios olhos, meus irmãos, o Messias, o prometido. Até que nós vemos, não é, que ele quer combater, não é? No dia em que vão buscar Jesus, ele quer... É agora que o céu se vai abrir
A coroa vai descer na cabeça de Jesus e nós vamos implantar o reinado de Deus aqui nesta terra. Mas Pedro estava enganado. Pedro ainda era imaturo, mas nós agora vemos um Pedro totalmente transformado. Uma maturidade transcendente. Então ele diz, eu contemplei com os meus próprios olhos os ensinos de Jesus. Eu contemplei com os meus próprios olhos o Messias, o Deus encarnado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele foi uma testemunha que, ao contrário dos falsos mestres, de todos aqueles que queriam distorcer na atualidade e distorcem hoje, ao contrário desses, ele viu realmente essa verdade. Ele viu a encarnação de Jesus. Então ele é um dos que pode realmente ter a autoridade de dizer que a Escritura ela é verdade. Porque ele contemplou todas as promessas, todas, a maior parte delas, as promessas de um Messias. As promessas da vinda de um Filho de Deus, o Filho do homem, como Daniel fala, ele conseguiu contemplar, por isso é que ele tem autoridade. Amém? Então estes falsos mestres não têm autoridade alguma, é um autoritarismo que eles queriam impor diante destes cristãos, diante dos filhos de Deus. Um autoritarismo, uma autoridade exigente diante destes. Mas Pedro, pelo contrário, ele tinha toda a autoridade. E o que é que ele dá como exemplo, como experiência da sua vida para firmar essa autoridade? O acontecimento da transfiguração, o monte da transfiguração. Todos conhecem essa passagem? Meus irmãos, estou a falar para vocês. Vocês conhecem? Amém, glória a Deus. Em que Jesus está ali diante de quem? Diante de quem? Moisés e Elias, no monte da transfiguração. Ali, Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João estavam ali, junto com Jesus no monte. E eles contemplaram com os próprios olhos a realidade futura da majestade, da glória de Jesus Cristo. Em que ele estava transfigurado, falando com Moisés e com Elias. E o interessante, e apesar de ser um mistério, isto é um mistério, tá? Teologicamente falando, é um mistério que nenhum homem conseguiu resolver até hoje. Como é que é possível Moisés e Elias estarem ali com Jesus? Não perguntem, não queimem os vossos neurónios, é um mistério que a palavra de Deus não responde, ok? Mas o que nós conseguimos compreender deste acontecimento de Moisés e Elias falando com Jesus é o seguinte: Moisés, representante da lei, foi ele que escreveu toda a lei. Moisés é o representante, quando nós olhamos para toda a Escritura, da lei. E Elias, o representante dos profetas. Então o que é que nós retiramos daqui? O que é que Pedro nos quer ensinar até com este exemplo prático da sua vida? Que todos os profetas, através da representação de Elias, e toda a lei, representantes através de Moisés, estavam submissos à autoridade e à verdade de Jesus Cristo. Toda a lei está submissa a Jesus Cristo. Todos os profetas, tudo aquilo que eles disseram, tudo aquilo que eles deixaram, estão submissos à autoridade de Jesus Cristo. Amém? E ele não fala isso, este exemplo, somente para dar essa credibilidade do seu apostolado. Eu vi Jesus, eu estive com Jesus, eu contemplei esta majestade, eu contemplei esta transfiguração e por isso eu sou apóstolo. Não. O que ele queria era confirmar esse cumprimento das Escrituras. E nós já vimos isso, inclusive, lá em Hebreus. Em Hebreus fala que os anjos não são maiores que Jesus. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que todos os profetas. Jesus é o sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Jesus é maior que todos aqueles que existiram à face da terra e todas as suas palavras. Então, os profetas, e profetas não é só os profetas menores e maiores, ok? É toda a Escritura. Toda a Escritura. Moisés também foi um profeta, porque ele deixou as palavras de vida eterna aqui, nos 5 primeiros livros. Todos aqueles que deixaram escritos aqui estão submissos à autoridade de Jesus. E além dessas confirmações, isto é para que quem lê esta carta entenda que a veracidade da Escritura. Mas além disso, Pedro ainda coloca mais um ponto. Como se já não bastasse nós sabermos que Jesus Cristo é superior a toda a verdade, então ele é que tem os ensinos certos, ele é que é a autoridade máxima da verdade absoluta. O que é que ele diz? Que o próprio Deus confirmou isso com uma voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Pedro ainda dá mais uma resposta ao seu argumento.
dizendo que ali estava a confirmação de que a Escritura, toda a Escritura que está submissa a Jesus, é a verdade absoluta. Amém? Então temos a confirmação por Jesus, temos a confirmação pelo próprio Deus de que a Escritura, ela é a verdade absoluta. Mesmo que outros venham a dizer que ela não é. Então nós vemos, meus irmãos, quando nós lemos esta carta, o zelo de Pedro, de querer que estes cristãos se mantenham firmes na rocha. E é este o mesmo zelo que eu estou aqui diante de vocês. Se eu gasto o meu tempo preparando a pregação, é o zelo pela nossa vida. Para que nós possamos aprender mais com aquele que se entregou na cruz por todos nós, meus irmãos. Cristo não morreu em vão, Cristo morreu para salvar a nossa vida. Para que não mais sejamos os mesmos, mas sejamos filhos do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Então nós vemos aqui o zelo de Pedro para que nós nos mantenhamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Mesmo que outros, meus irmãos, deixem-me ser reais com vocês, é por isso que nós precisamos de ter traquejo, precisamos de ter manejo na palavra de Deus, nós precisamos de ser mestres no manejo da palavra de Deus. Inclusive é um dos conselhos de Paulo a Timóteo. O que é que ele diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós não formos mestres no manejo da palavra da verdade, parafraseando Efésios 4, seremos meninos agitados de um lado para o outro e levados por qualquer vento de doutrina, induzidos ao erro pela astúcia dos homens. Que era o que estava acontecendo naquele tempo e que é o que acontece hoje. Se nós não somos mestres no manejo, no conhecimento da Escritura, seremos doutrinados e levados por qualquer vento de doutrina. Pela astúcia de quem? Do coração corrupto daqueles que proferem e pregam a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus não, uma palavra distorcida do Evangelho. E isto é um assunto muito sério, meus irmãos. O homem e a mulher que não estiver sempre a se relembrar e a meditar na Escritura, cairá pensando que está de pé. Amém, meus irmãos? Isto é um assunto muito, muito delicado e muito sério. Continuando a leitura, verso 19 ao 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, e a minha versão tem entre parênteses, santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ok? Há versões que utilizam apenas a palavra homens, mas outras versões colocam os santos, para fazer aqui uma distinção entre os falsos mestres e estes que realmente deixaram a palavra de Deus, os profetas. Então, diante destas coisas, Pedro expôs, contrastando com a mentira que os falsos mestres estavam a ensinar, e ele diz: temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que ele quer trazer com este verso é que a palavra de Deus é aquela que ilumina o caminho em que nós devemos de andar. É aquele que clareia a escuridão para que possamos ver a majestade de Jesus, para que possamos ver o interior do nosso coração, o desejo do nosso coração. E este verso, meus irmãos, inclusive ele pode dar um pouco de aso a que se olhe um pouco para a experiência que Pedro ele declara e desenvolve como uma experiência própria. Pode dar um pouco porque ele diz: tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em entendê-la. Quando ele diz isto, pode nos dar uma interpretação, e a maior parte dos comentaristas bíblicos eles trazem esse entendimento, de que a experiência que ele teve foi a que confirmou realmente a Escritura. Mas quando nós olhamos para o original, a construção daquilo que Pedro está a dizer é exatamente o contrário. Aquilo que ele experienciou está a ser confirmado pela Escritura. Porque, infelizmente, o que nós temos tendência é que as experiências que nós temos é que ditam a verdade na nossa vida. Mas aquilo que Pedro está a dizer é: qual é o filtro das tuas experiências?
Qual é o fruto das experiências humanas que tu tens tido com Deus e ao longo da tua caminhada? Eu tive uma experiência com Deus, eu tive a experiência de ver Cristo transfigurado, eu tive a experiência de ver o Messias, porque a palavra me descreveu que era este que viria um dia. Ok? Vocês estão a entender aquilo que eu quero dizer? Porque aquilo que determina as nossas experiências, se elas são verdadeiras ou falsas, ou se elas estão de acordo com a Escritura ou não, é a própria Escritura que confirma. Porque vejam bem, a realidade dos judeus é que mesmo que nada tivesse acontecido, eles acreditavam nas Escrituras e ponto. A realidade das Escrituras, eles tinham conhecimento, eles tinham intencionalidade em exercê-las e eles queriam que era a verdade absoluta. Eles não precisavam de experiências para acreditarem que a Torá e todos os profetas e todos os salmos são a verdade absoluta. Eles não precisavam disso. Então porquê que nós precisamos de experiências para acreditar que a Escritura ela é verdadeira? Não é? Porquê que nós precisamos de experienciar momentos na nossa vida para acreditarmos que a Escritura ela é verdade? Nós não precisamos. A Escritura ela é verdade. Agora, ela é o filtro das experiências que nós temos ao longo da nossa caminhada. Será que esta experiência que eu estou a ter ela é devinda de Jesus? É devinda de Deus, da vontade de Deus? Ou simplesmente é algo da minha satisfação, do meu sentimento, do meu desejo? Pedro quer dizer que a Escritura é quem confirma as nossas experiências, se elas são de Deus ou não. E Pedro, fala isso testemunhando sobre aquele acontecimento ali no Monte da Transfiguração. Então, a partir daqui, meus queridos, nós não podemos crer que a Escritura ela é verdade simplesmente pelas nossas experiências. Porquê? Porque assim a nossa fé não é genuína, meus irmãos. Nós só vamos crer se realmente acontecer alguma coisa na nossa vida que a Escritura descreve. Se a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que crer que isto é a verdade absoluta. Dê por onde der, meus irmãos. Peçam ao Espírito Santo que vos convença, mesmo que aconteça as mesmas coisas mesmo que não aconteça as mesmas coisas que aconteceram aqui na Escritura. Eu vejo tantos milagres, homens ressurretos, homens curados, homens transformados, homens plenos do conhecimento. Se eu não sou curado, cara, a minha fé vai se desvanecer? Eu vou deixar de crer em Cristo Jesus e nas Escrituras só porque o Senhor não me cura? Mano, tu está doido da cabeça, tu está maluco, mano. Não crê nessas heresias. O Senhor pode não te curar. Ele faz o que Ele quer. Ele é o Senhor soberano. Se tu não é curado, e não vás exigir, meu irmão, cura diante do teu Senhor. É a pior coisa que tu podes fazer. Não exijas cura se o Senhor não te quer curar. Ponto final. Mais vale tu pedires a morte. Amém, meus irmãos? Então a Escritura ela é verdade absoluta, meu irmão. Dê por onde der. Minha irmã, dê por onde der. Ela é verdade absoluta, mesmo que nós tenhamos a experiência com Deus ou não experiência com Deus. O Senhor já nos deu o bem maior que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. É claro que nós iremos ter experiências com o Senhor. O Senhor ele nos dá esse privilégio. É um privilégio, irmão, não é uma necessidade. Nem nós temos que exigir nada do nosso Senhor, meu irmão. Nós não temos que exigir nada do nosso Senhor. O Senhor já nos deu vida e vida eterna, vida plena em Cristo Jesus. Entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para que nós possamos agora ter acesso e comunhão com o Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Por isso é que nós cantamos: a tua presença me basta. Se isso vos basta e vocês cantam isso, vocês têm que viver isso. Se a presença de Deus vos basta, mesmo que vocês sejam pobres, mesmo que vocês não tenham finanças, mesmo que a vossa vida pareça uma tribulação, o Senhor é majestoso e Ele vos dará tudo aquilo que vocês necessitam. Amém? E é por isso que Ele compara as Escrituras com um farol que brilha no escuro. Porque é a palavra que aponta o caminho e mostra os perigos à nossa volta. Vocês já andaram no meio... Olha, por exemplo, aqui, no Parque da Cidade, não há luz nenhuma. Se vocês vão lá para o meio, vocês têm que ir com uma lanterna ou alguma coisa para vocês conseguirem andar no Parque da Cidade. Vão para lá sem lanterna. Vocês vão dar com a cabeça em algum momento ou vão cair em algum buraco. A palavra de Deus, ela ilumina o caminho para que nós possamos ver os perigos. Ver o que estes falsos mestres estão ensinando à Igreja de Jesus. Se nós queremos ser a igreja gloriosa de Jesus, nós precisamos de ser iluminados. A palavra de Deus é quase como aqueles que sobem os montes, entram nos buracos com uma lanterna aqui na testa, sabem? Que enfiada. A palavra de Deus ela vai ficar assim, iluminando o nosso caminho,
mostrando onde nós devemos de caminhar, o que nós devemos de aceitar como palavra de Deus ou não. Desculpem ser um bocado palhaço, mas é a minha maneira de ensinar as Escrituras. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Então, meus irmãos, ele continua. Até que a estrela alva, o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Sabem quem é esta estrela alva? É o próprio Jesus. Ele é a estrela alva. Um dia, este dia nascerá. O dia em que Jesus será o próprio sol. A própria luz da Nova Jerusalém. Ele é esta estrela que ilumina a terra. Que ilumina os filhos de Deus. E um dia ele será revelado em sua plenitude no glorioso momento da sua manifestação. É claro que a palavra de Deus, meus irmãos, não pensem que é errado, mas é a certeza. Ela é uma revelação perfeita, mas limitada, ok? Porque nós não temos a revelação plena de quem Deus é e de quem Cristo é. Não é plena. Nós não temos... Há muito mistério ainda aqui por ser revelado. Muito mistério, ok? Mas um dia a Escritura vai ser substituída por quem? Pela completa e plena revelação de Jesus Cristo. A própria palavra, aí sim, as Bíblias vão ser queimadas. Porquê? Porque Jesus Cristo é a própria palavra. É a palavra encarnada no meio do seu povo restaurado. Nós viveremos junto com Jesus, ouvindo os ensinamentos diretos de Jesus. Não precisaremos mais destas palavras, nem dos profetas, nem nada, porque o profeta maior estará lá. O grande profeta, o sumo sacerdote, ele estará lá, nos ensinando e falando as suas palavras. Amém? E por ela, a Escritura ser essa luz, ela não advém da mentalidade humana. Versos 20 e 21. Ela não advém da inteligência, da sabedoria, nem do coração do ser humano. Porquê? Porque o coração do ser humano ele é corrupto, ele é falho e ele tem uma motivação individual, uma motivação particular. Quando nós geramos teologia pelo nosso coração, nós estamos a querer para nós mesmos, não para que o Senhor seja exaltado. Então, quando Pedro afirma aqui que ela não é de particular elucidação, ele não está a falar, e algumas traduções até usam a palavra correta, ele não está a falar de nós interpretarmos a palavra de Deus. E muitas vezes nós usamos isso. Não é de particular interpretação. Não é isso que Pedro está a falar. Não é de origem da mente humana. A palavra de Deus não é de origem do coração do ser humano, mas ela é da origem do próprio Deus. Da mente e coração do próprio Deus. Por isso é que ela é a luz que brilha em lugar tenebroso, que brilha na escuridão, porque não foram homens que foram a origem destas palavras, é o próprio Deus. E apesar de que a minha tradução diz, e algumas traduções falam, que são homens santos, apesar de serem homens santos, eles não são santos ao ponto de conseguirem nos trazer clareza das palavras de Deus. Não são eles que nos trazem a clareza e as palavras corretas que devemos de viver. É o próprio Deus. Estes homens santos foram usados como ferramentas. Eles foram usados e utilizados como ferramentas para que elas fossem escritas. Eles são homens santos? Sim. Mas quem é santo e quem é o detentor, o autor máximo destas palavras, é o próprio Deus. E no Antigo Testamento nós vemos que uma das particularidades dos falsos profetas, além de quererem tudo para eles, de quererem poder, dinheiro, poder sexual diante do povo, eles falavam para si mesmos. Eles profetizavam para si mesmos, com benefício próprio. E não profetizavam as palavras de Deus. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, quando eles proferem a palavra de Deus, eles só querem glorificação para si mesmos, não para o Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Ele é que é o detentor de toda a glória e de toda a honra. As palavras de Deus, elas são eternas, elas são permanentes, elas são a verdade absoluta. E neste terceiro ponto o que eu quero trazer é que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Não há mão humana na origem de todas as palavras. Há mão humana sim na transcrição. E o Espírito Santo, ele esteve ali orientando. Não é que eles ficaram em transe e o Espírito Santo começou lá a escrever e a pessoa acordava. Não.
mas o Espírito Santo foi orientando, porque nós vemos vários tipos de discurso. Como é que nós sabemos que são as cartas de Paulo? Ou porque é que Hebreus se pensa que é a carta de Paulo? Porque nós vemos ali características de como Paulo escrevia, de como Paulo falava. Existem essas características até para a adaptação do seu discurso à época. Mas tudo aquilo que advém destas palavras é de origem do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia não é um produto do esforço humano. Por mais que queiram dizer isso. Eu já tive familiares que me disseram: a palavra de Deus, ela foi alterada. Para que a palavra de Deus seja machista, seja contra a homossexualidade. Meu irmão, Jesus é contra a homossexualidade. Ele não é contra o homossexual. Porque nós temos que amar esses, resgatar esses para Cristo. Eles vão viver uma vida com intenção de pecar contra Deus nessa circunstância. Mas o Senhor consegue transformar. Mas a verdade é que Deus abomina essas coisas. Deus abomina também. Qual é a sétima que Deus abomina? Mara. Contenda aí entre os irmãos. Deus abomina essas coisas no meio da sua igreja. Amém? Então essas coisas que Ele abomina, nós temos que olhar para elas. Nós temos que olhar para elas como verdade absoluta. E não ouvindo aquilo que os outros estão a dizer. Amém? Então, para terminar, é aqui que nós conseguimos perceber, quando nós olhamos para a Escritura, porque existem escritos que mostram realmente que quem estava a escrever não estava a perceber o que estava a acontecer. Por que é que eu tenho que escrever? O próprio João, o que é que Jesus lhe disse? Escreve estas coisas que tu estás a ver. É o próprio Deus que está a dizer: escreve estas coisas que tu estás a ver, estas visões que tu estás a ter. Então é aqui que nós conseguimos comprovar que a Escritura não advém do coração corrupto do homem, advém do próprio Deus. Então a Escritura, ela é inspirada. O Espírito Santo inspira e o escritor inspira. Por isso é que se diz que a Escritura é inspirada, porque o autor é como se inspirasse a palavra de Deus e a redigisse, a escrevesse. Então, ok? Então nós, meus irmãos, podemos confiar na Escritura. É isso que Pedro nos quer dizer. Nós podemos confiar, de olhos vendados, podemos confiar na Escritura, mergulhar na Escritura, mesmo que outros nos digam, que outros pensem que ela foi escrita por homens, que ela está adulterada. Ela é a verdade. E ela é um instrumento usado por Deus para que nós caminhemos para Ele, para que nós vivamos para Ele, para que nós possamos refletir a luz que brilha na escuridão. Então, para concluir, o cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nunca será enganado por falsos mestres. Nunca, meus irmãos. Se formos nutridos na palavra de Deus, nós nunca seremos enganados. Então as perguntas são: temos dado o devido valor à Escritura, meus irmãos? Nós compreendemos que é a Escritura que define quem nós somos e quem nós nos devemos de tornar? Nós conseguimos ter clareza, ter fé realmente na Escritura, mesmo não vendo o poder de Deus extraordinário no nosso dia a dia? Eu queria ser como Elias. Eu queria ser como Moisés, ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu nunca ouvi a voz de Deus, meus irmãos, mas eu tinha plena convicção de que estas são as palavras de vida eterna, meu irmão. Não vivamos pela experiência, porque isso é uma fragilidade do nosso coração. É quando nós prometemos: o Senhor vai-te dar tudo. Se tu aceitas a Jesus, o Senhor te vai dar tudo. Não vai dar nada, meu irmão. Ele vai dar aquilo que já... Não vai dar nada no olhar humano, não é? Porque Ele vai dar a única coisa que nós precisamos, é a salvação, a vida eterna. Agora as coisas do mundo são lucro. Se Ele nos dá o dinheiro, se Ele nos dá uma boa casa, se Ele nos dá comida, isso é lucro. Porque nós já temos o melhor que o Senhor nos podia dar. Amém? Então conseguimos compreender que realmente é Jesus quem sustenta todas as coisas? Porque a palavra de Deus diz. Será que nós conseguimos confiar? É como se Jesus estivesse atrás de nós, nós não o víssemos, mas alguém dissesse: Jesus está atrás de ti, podes te soltar. Não podes é olhar para trás. Confias que Jesus está atrás de ti, te pegando se tu cair para trás? Mas tu não sabes se Ele realmente está lá. Tens convicção de que Jesus está ali para te sustentar, para te suportar? Se cremos nisso, meus irmãos, nós nunca nos vamos deixar enganar, como estes falsos mestres estavam a tentar enganar estes cristãos da época. Amém?